Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Web Relatos. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e estou usando uma camiseta preta com um boné cinza. Então eu acho legal eu me apresentar assim, porque aí as pessoas com dificuldade visual conseguem pelo menos ouvir o conteúdo aqui do canal e do Web Relatos. Os vídeos do Web Relatos serão postados todos os sábados ao 12:30 do horário de Brasília, simultaneamente, aqui no canal Imigrante Web e também no podcast Imigrante Web, porque essa é a grande novidade, né? Então todos os sábados, 12:30 no horário de Brasília. Eu queria pedir que vocês sigam os meus perfis nas redes sociais e os do canal também, e que também vocês sigam o podcast Imigrante Web nas plataformas de áudio. Então a gente precisa do apoio de vocês ali. Bom, o plano para o Web Relatos é que eu leia casos e relatos enviados pelas pessoas de coisas que aconteceram com elas em outros países, onde elas moram ou moraram, ou durante uma viagem que elas estavam fazendo, né? E podem ser coisas engraçadas, coisas tristes, superações, conquistas e aí por aí vai, né? Só não precisa ser a história de vida inteira das pessoas, tá, gente? Pode ser realmente casos, assim, de coisas que aconteceram, como o que eu vou contar hoje aqui nesse primeiro programa. E as pessoas que quiserem enviar suas histórias, os seus relatos, elas podem enviar para esse e-mail, que é o imigranteweb, que é o nome do canal, né? @gmail.com. Então, imigranteweb@gmail.com. Porque assim ajuda muito aqui no conteúdo. E aí eu quero pedir para vocês o seguinte, que vocês coloquem no assunto, tipo assim, coloca relatos, 2 pontos, e aí o título do relato, que fica mais fácil para a gente filtrar, porque esse e-mail recebe outros e-mails para outras coisas aqui do canal também. E se vocês tiverem imagens que vocês queiram que eu mostre aqui no canal, elas têm que ser suas, claro, né? E você precisa escrever no e-mail que você autoriza que elas sejam usadas, né? Sejam publicadas no canal Imigrante Web, tá bom? Porque assim a gente evita um monte de problemas, né, gente? Além disso, é claro, eu posso pegar também alguma história pública de alguém que mora ou morou fora e aconteceu alguma coisa, né? E todo mundo está sabendo, assim. E se eu achar interessante, eu posso trazer e colocar aqui no canal e no podcast também. E como este é o primeiro episódio, gente, eu acho que nada mais justo que ter a primeira história, o primeiro relato contado por mim mesmo, né? Então, um relato meu. Então, hoje eu vou contar para vocês como eu cheguei ao Canadá com apenas $100 americanos. Então, vamos lá, gente. É o seguinte. O ano era 2012. Eu trabalhava na TAM desde 2011 no aeroporto de Congonhas ali, com um péssimo salário. Inclusive eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens da época que eu trabalhava na TAM. E antes disso eu trabalhei em navio de cruzeiro, então eu tinha viajado muitos países do mundo, já falava inglês, nesse caso eu já falava também espanhol, e eu estava na TAM com o plano de virar comissário de voo, né, para ganhar dinheiro e aí poder financiar um imóvel e tal. E depois que eu financiasse o imóvel, gente, o meu plano era eu voltar para o navio, porque no navio eu ganhava mais dinheiro e eu tinha contrato, né? Então a gente chama de carta para reembarcar, para poder voltar para o navio. Eu ganhava em euro e tal, então ficaria mais fácil até para eu pagar esse imóvel e etc. Mas o que aconteceu foi que eu conheci uma pessoa do Canadá. E nós nos encontramos também no Brasil. E resumindo muita coisa, essa pessoa me convidou, então ele me convidou para ir para o Canadá. Só que assim, eu não sabia nada, nem tinha interesse a respeito de nada sobre o Canadá, gente, nada. Mas, diante da situação ali, daquele momento, eu resolvi dar uma chance para a situação, só que tinha um problema. Eu tinha dinheiro nenhum dinheiro para fazer isso, e a gente sabe que precisa, né, gente? O dinheiro do navio já tinha acabado, né, porque eu tinha ganhado dinheiro no navio, mas eu gastei comigo, com saúde, com muita coisa, e com curso de comissário, e tudo as despesas que tem aí para essa área para trabalhar com aviação, né? Tá aparecendo aí, insistindo, né, aparecendo na tela as minhas imagens na TAM, né? Para quem está vendo pelo vídeo, até premiação lá, né, de reconhecimento da TAM eu ganhei, né? Então, gente, aqui que eu pensei. Bom,
Eu aceitei assim a proposta, resolvi dar uma chance para isso, só que com um plano, né? Então, tá bom, então vou fazer uma coisa de cada vez para ver no que dá e também eu não me frustro e não me dá problema porque eu não sei lidar muito bem com essas coisas. Então, eu fui começar então pelo quê? Pela parte do visto dos Estados Unidos, porque eu falei, bom, eu trabalho na TAM, que é a empresa aérea que eu trabalhava, tá, gente? E é muito mais fácil tirar o visto. E realmente foi, tá, gente? Eu mesmo fui lá buscar, praticamente eu só fui buscar o visto e eles falavam na TAM que não era bom a gente ir de uniforme e tal. É lógico que eu fui de uniforme, né? Lá pro consulado dos Estados Unidos e foi muito rápido. Eles me perguntaram praticamente nada e eles aprovaram o meu visto assim muito rápido. Antigamente, gente, na minha época não era mais assim, mas nem lá as pessoas iam, tá? Os vistos chegavam na academia da TAM, que a TAM tinha um prédio e ia direto para a academia da TAM. Os funcionários nem lá iam, tá? Para vocês terem uma ideia. Isso porque a TAM voava para os Estados Unidos, né? Então isso ficava mais fácil. Então eu pensei, vai facilitar a minha vida. Então eu fiz isso primeiro, paguei as despesas disso e tal, e depois então eu parti para a questão do visto canadense, né? O visto de visitante. Só que aí eu tinha a carta convite dele, né? Então eu tinha a carta convite que ele me mandou e também tinha o visto americano já aprovado, ali já no passaporte, então estava tudo perfeito para eu poder aplicar. E aí eu apliquei e deu certo. O visto foi aprovado. Só que o visto, gente, o visto significa que você vai entrar no avião, né? Então ele não significa que você vai entrar no país. Então visto é o adesivo que eles colam no passaporte que permite que você embarque rumo ao Canadá, no caso do visto do Canadá. Então pronto, com o visto em mãos, o que eu fiz? Como funcionário da TAM, a gente tinha um negócio de concessão de passagens, a gente pagava muito menos. Então eu emiti as passagens para Nova York, porque a TAM não voava para o Canadá, e eu usei o benefício da TAM, né, para fazer isso, e a passagem veio, eu até tenho, vou mostrar para vocês aqui. Eu cobri algumas informações aí, né, claro, mas eu emiti essas passagens para Nova York, se eu não me engano foi por volta do mês de maio, quando eu já tinha tudo aprovado, os vistos, tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá, e essa passagem eu podia usar dentro de 180 dias para poder ir e voltar. Eu paguei uma média de 500 e poucos reais, né, gente? Vocês estão vendo na tela, tá muito pequenininho para eu poder ver aqui, mas uns 500 e poucos reais de ida e volta, e eu tinha essa janela de 6 meses para poder usar, o que batia com a questão do visto de visitante. Então, assim, eu pensei, tá, deixa eu me organizar. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, sem dinheiro para nada, gente, eu não teria como contratar um seguro viagem, era o que eu pensava na época, tá, gente? Hoje em dia eu já tenho muito mais informação, claro. Então, eu usei o plano de saúde da TAM na época e fiz todos os exames necessários, fiz check-up total de tudo antes de viajar, porque aí eu pensei o seguinte, bom, eu não tenho dinheiro, não vou poder comprar seguro viagem. Então não vai acontecer nada comigo, né, gente? Eu não vou ficar, se eu ficar lá até 6 meses, digamos assim, eu não vou ficar doente, né? Já vou olhar logo tudo antes, porque aí se eu tiver que resolver alguma coisa, eu resolvo. Então pensei, tá, então meu plano ficou como? Eu queria ser demitido. Meu plano era ser demitido para eu receber um acerto ali da TAM, para eu ter algum dinheiro, né, gente? Porém, naquela época, a TAM estava se fundindo, né? Ela se juntou com a LAN Chile, foi de onde nasceu a Latam. E durante essa janela ali de fusão, que eles chamavam, ninguém podia ser demitido, gente. Era uma loucura. Então, eu não pude ser demitido e acabei, então, pedindo demissão, mas que, na verdade, era melhor. Porque se eu pedisse demissão, depois de 6 meses, eu podia voltar e entrar de novo na TAM. Se eu fosse demitido, não. Era bem mais difícil. Então, o que eu pensei? Bom, a minha passagem eu posso usar até 6 meses para ir e voltar. O visto canadense, a entrada lá, pode ser que eles deixem eu ficar até 6 meses. E depois de 6 meses, já que eu pedi demissão, tô duro, tem dinheiro para nada. Eu posso voltar a trabalhar na TAM. Então, beleza, eu posso dar uma chance para isso que está acontecendo. Se der tudo errado, eu volto e meio que retomo a minha vida. Então, eu pedi a demissão mesmo, né? Fiquei sem acerto, fiquei sem dinheiro mesmo. Mas eu acabei mantendo aí essa segurança de poder voltar caso desse tudo errado. Então, eu retomaria o meu plano de voltar para a TAM e depois tentar ser promovido de novo para poder voar e retomar esse plano do apartamento e tal. Então, assim, eu não tinha dinheiro mesmo.
ponto, nenhum. Só que eu consegui comprar $100, esses que são os famosos $100 aí do vídeo, dólares americanos, tá? E eu pretendi usar, gente, esses $100 no aeroporto de Nova York. Eu pensei assim, bom, dependendo do tempo que eu for ficar lá, vocês vão entender por que eu não sabia ainda, tá? O tempo que eu ia ficar lá. Eu dou um rolê, né? Dou uma volta, era o John F. Kennedy, o aeroporto, então eu pensei, é muito pertinho, eu pensei que era muito pertinho, dá pra eu dar um rolê e tal, uns $100 assim só pro, né? E tal. Ilusão, né, gente? Pensei que ia dar tempo. Beleza. Aí chegou, gente, então o grande dia. Depois disso tudo, chegou o dia de eu embarcar. Eu ia para o aeroporto de Guarulhos para tentar embarcar, vou explicar. Porque é o seguinte, aí na passagem vocês estão vendo que está falando que a prioridade é dada para os passageiros, né? Eu coloquei até sinalizado de vermelho. Foi até bom que eu esqueci de tirar da tela, porque aí dá para vocês verem. Aí fala que tem que dar prioridade para os passageiros, porque era essa a regra, tá? Não, você não embarcaria se não tivesse sobrado um assento vazio para você. Então eu fui para o aeroporto de Guarulhos sem saber se de fato isso daria certo. E aí o que aconteceu? Como eu ia viajar, eu cancelei o meu plano de celular. E aí, gente, eu não vou lembrar o porquê, tá? Mas eu tava sem internet, tava sem nada. E aí eu morava em São Paulo com pessoas incríveis e uma delas era a Noélia, uma grande amiga minha, que é minha amiga ainda. E a Noélia foi para o aeroporto de Guarulhos comigo, e aí ela faria essa comunicação com ele lá no Canadá, ela o conhecia, para poder falar se eu tinha conseguido embarcar ou não, caso eu não conseguisse de maneira nenhuma avisá-lo. Sabe por quê? Porque ele só compraria a minha passagem, a minha passagem de Nova York para Toronto se eu embarcasse. Então, gente, sim, eu fui para os Estados Unidos, supostamente para falar que eu ia para o Canadá sem ter a passagem, para provar que eu tinha uma passagem para ir para o Canadá. Então, foi desse jeito. Bom, e aí acabou que deu tudo certo, né, nessa questão. A Noélia fez isso, avisou, e avisou tudo lá. Então, assim, fiquei nesse vácuo aí, né? E se a gente pensar que quando se trata disso, sempre bate um medo, assim, eu tinha viajado para muitos países do mundo por causa do navio e tal, gente, só que eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda, e eu sabia da chatice e tal, do monte de coisa, hoje em dia tá bem pior para muita coisa, mas pelos motivos ali que eles consideram que eles têm, né? Então eu tava com medo, falei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Enfim, embarquei, não lembro como que foi o voo, não lembro nada disso, cheguei em Nova York, gente, cheguei no JFK e aí cheguei lá no oficial de imigração. Aí ele perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu fui e falei, né, gente, olha, eu vim porque eu vou pro Canadá. Ele, cadê o ticket? Cadê o ticket pro Canadá? Cadê? Me mostra. Você não me mostrou? Eu falei, bom, será que você, senhor, né, poderia ligar lá na Air Canada para mim e saber deles se eles têm uma passagem lá para mim? Porque eu vim para cá como funcionário da empresa. Então, a minha passagem daqui, da pessoa que me convidou para o Canadá, de Nova York para o Canadá, vai depender dele ter recebido a informação que eu embarquei. E ficou de uma amiga avisar. O cara ficou me olhando assim, como você quer que eu acredite nisso? E aí eu percebi ele meio que tem essa situação. Eu falei com ele, senhor moço, agora se não der também, o senhor já me fala logo, ó o louco, né? Porque o avião tá ali no pátio. E ele vai voltar para São Paulo. Eu entro lá no avião e volto, entendeu? Falei isso tudo, gente, com muito medo. Porque na verdade era meio que eu querendo dizer para ele que tipo assim, se não quiser me fala e depois eu volto de novo. Mentira, né? Porque como que eu ia voltar se eu não trabalhava mais na TAM? Mas aí tudo bem. No final das contas, ele acabou me liberando. Eu disse pra ele que eu não tinha interesse nenhum de ficar lá, inclusive. Ele falou, não quero ficar aqui não, meu negócio é ir pro Canadá. Então foi isso. Aí ele me liberou. Pronto. Passei dali. Só que aí, né, gente? Chegou no raio-x. No raio-x foi uma situação muito estressante, porque eu não sei se vocês sabem ou não sabia, você tira até o tênis nos Estados Unidos. Eu não sabia disso e a mulher estava muito brava, assim, uma grosseria, xingando a mulher grandona, altona, sabe? E grossa demais, assim, comigo. Eu tô, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa mulher? Aí tirei o tênis e tal. E aí essa mulher estava brava, muito brava, que ela tirou as minhas coisas de dentro da minha mala. Ela mesma foi tirando, assim. Só que eu tava tão irritado que na hora que eu tirei os tênis, eu arranquei a meia e pus na mão dela. E ela, no reflexo ali, acabou pegando e fez mais raiva ainda nela. Assim, ela ficou mais irritada ainda. Aí depois que passou o raio-x, depois de muito estresse, ela me tratando igual um cachorro, eu assim, gente, quase que deu muito ruim, tá? Quase que deu muito ruim, porque eu falei pra ela assim, mas... E ela tá assim, sai, você tá esperando o quê? Porque eu fiquei parado, né? Tipo assim, ué, você não vai arrumar não? Olha eu. Não falei isso na hora. Ela falou assim, o que você tá esperando? Sai, tá atrapalhando. Eu falei, eu tô esperando você colocar minhas coisas dentro da minha mala. Ela, o quê?
Gente do céu. Não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi, assim, milagre. Ela o quê? Eu falei, vai saber se sumiu alguma coisa. Ela está querendo dizer que eu te roubei? Eu falei, não, tô dizendo só que você tirou as minhas coisas, aí você coloca de dentro. Você tá mandando eu arrumar? Eu falei, não, só colocar em cima. Mas aí eu queria que ela arrumasse, né, gente? Mas aí eu já fiquei com medo, né? Porque quem tem medo. Aí ela foi e colocou as coisas ali em cima com muita raiva e eu saí. Milagre, né, gente? Porque eu poderia ter sido preso ali mesmo. Hoje em dia, gente, eu tava lá naquele lugar lá que o povo tá mandando, o ICE tá mandando o povo lá. Bom, aí eu achei a Air Canada, achei um Wi-Fi, consegui mandar um e-mail falando, eu já estou em Nova York e tal. Aí eu já sabia que tinha o ticket, mas aí eu fui lá no balcão da Air Canada e realmente estava lá. Deu tudo certo. E aí, gente, o avião. O avião era um avião pequenininho, com 2 assentos de cada lado. E, gente do céu, foi assim, uma coisa horrorosa. Porque eu vim da TAM, né, gente? Então, o padrão da TAM, dos comissários e comissárias, aquele atendimento daquela época e tal. Gente, tinha chiclete grudado no assento da minha frente. Sujo, tudo sujo. Aí o avião pequenininho, então qualquer movimento dava aquele medo, assim, porque você sentia todos os movimentos, né? Só que a comissária foi o ápice. Ela saiu parecendo que ela tinha saído da boca de uma vaca amassada, sabe? Toda amassada a roupa. Os botões dela, um botão tipo de 1 ou 2 botões abertos, ela não estava indecente, não era nada disso. Ela estava só assim, zoada, muito zoada, descabelada. E eu juro por Deus que essa mulher só virava assim pro lado e falava assim: água, water, water, water. Juro por Deus. Depois eu fui entender que era a Air Canada Express. Quando eu cheguei, né, aí me explicou, né, como que era aquilo. Realmente eram tickets que custavam muito menos. Mas assim, pro padrão que eu tinha como referência, para mim foi assim um susto. E o medo ali, né, gente, desse avião pequenininho, aquele lago que não acabava mais de vista, e eu voando sobre aquilo para poder chegar em Toronto. Então, assim, foi um caos, um caos, um caos. Bom, cheguei em Toronto. Aí eu tenho o quê? O CBSA Officer, que é outro oficial de imigração, agora do Canadá. Aí o que eu fiz? Eles detestam que você entregue mais coisas do que eles estão pedindo, só que eu entreguei. Eu peguei o passaporte, eu coloquei a página que coloca, né, que tem a sua identificação, sua foto e tal, e ali dentro eu coloquei a carta convite já de cara para poder evitar conversa demais. E aí eu entreguei, beleza, ele foi e falou pra mim assim, quanto que você tem? Aí eu falei, eu tenho $100, eu tenho $100 americanos, $100 estadunidenses. Aí ele, sério? Eu falei, sim. Você tem cartão de crédito? Eu falei assim, eu tenho, mas tá tudo comprometido. E falei assim, moço, deixa eu te falar um negócio. Eu só vim pra cá porque eu fui convidado por essa pessoa aí para vir para cá, porque senão eu não teria vindo, tá? Porque quando essa pessoa foi para o Brasil, eu recebi essa pessoa, eu arquei com todas as despesas, etc, etc. E agora, a mesma coisa está acontecendo comigo, porque senão eu não teria nem como vir. Eu falei assim, gente, assim... Tipo assim, eu fui o mais transparente possível realmente com eles. E eu acho que foi ela, na verdade. Ela ficou me olhando, ela falou assim, mas você pretende ficar quanto tempo? Eu falei, bom, eu pretendo ficar 1 mês... E ela, cadê sua passagem de volta? Aí eu expliquei, falei, olha, minha passagem ela pode ser usada por 6 meses, porque é uma passagem de funcionário, eu conseguiria se fosse o caso, mas o meu plano é ficar aqui 1 mês. Ela ficou pensando assim, aí eu falei, cara, eu não tô aguentando, eu preciso saber um sinal aí, né, da situação. Eu fui e falei pra ela assim, você... E se eu resolvesse fazer um curso de inglês, por exemplo, eu não poderia, né? Porque eu tenho que ficar aqui só 1 mês. Ela foi, soltou meio que, parece que foi sem querer, não sei. Ela falou assim, você poderia, porque você pode ficar até um período de 6 meses, né? Como visitante. Eu falei, aí ela falou assim, não, ela só falou isso. Aí ela, acho que ela percebeu que eu saquei, sabe? Tipo assim, porque, aí eu já tô confundindo, porque talvez eu tenha pensado agora no conhecimento que eu já tenho dessa área, mas na época, se eu não me engano, ela só falou isso. Ela quase que riu, assim, e eu dei uma risadinha, e aí acabou que eu passei ali, e ela falou assim, welcome to Canada, enjoy your visit. Seja bem-vindo ao Canadá e aproveite a sua visita. Eu cheguei ao Canadá com $100, gente. É um negócio de doido, uma história de gente doida, porque isso não existe, né, gente? Mas, gente, antes de eu falar deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiquei procurando, gente, se tinha alguma postagem, alguma coisa. Aí eu achei só a foto do dia que eu cheguei.
Porque eu até tinha usado duas roupas. Eu usei uma roupa depois de chegar, tomar do banho, dei uma descansadinha. Aí essa foto de antes de dar uma descansadinha, eu achei mais conveniente eu não colocar aqui, não. Aí depois, um pouco mais tarde, eu tirei essa outra foto. E aí foi quando eu cheguei. Se eu não me engano, ali é o Queen's Park, que é perto de casa. E isso aí foi quando eu cheguei. Eu cheguei ao Canadá no dia 21 de julho de 2012. É isso aí de tempo que tem, que eu não vou saber fazer a conta agora. 13 anos, né? 13 anos, gente. São 13 anos. Só que assim, gente, eu acho que é importante eu explicar para vocês o seguinte. Essa história é de gente doida, né? Vocês já fizeram alguma coisa assim? Tipo assim, tem dinheiro e vai. Vai, é assim que vai e vê o que dá. Pois é. Só que é o seguinte, gente. Até mesmo para não incentivar ninguém, não ficar parecendo que tipo assim, então quer dizer que se não tiver dinheiro nenhum dá para ir, tal, tal, tal. Não é assim que funciona, tá, gente? O que acontecia? Eu tinha um histórico de viagem impecável, porque eu tinha trabalhado em vários países por causa do navio de cruzeiro, então eu tinha um histórico muito bom. Eu, naquele momento, trabalhava numa empresa aérea que fazia viagens pro mundo todo, né? Porque eles não tinham ali uma informação de que eu tinha sido demitido, porque no visto dos Estados Unidos e no visto do Canadá, eu tinha carta de referência da empresa. Coincidia que ali eu ia poder tirar férias já em breve. Eu tinha essa confirmação, então isso tudo até porque eu também não sabia. Se não desse certo, eu não teria saído da TAM, não teria feito nada disso, né? Porque ninguém tem que fazer esse tipo de surto, gente. Bom, aliás, cada um faz aquilo que quiser. Mas eu quis fazer as coisas uma de cada vez para ver onde que daria, para eu não me frustrar e para mim isso é muito pesado, eu não sei lidar com isso. Então eu falei, bom, porque se nada der certo, beleza. Até mesmo o fato de eu conseguir entrar, considerando o fato de que eu conseguiria entrar, eu pensei, bom, beleza, vou ficar ali uma média de um mês, esse negócio aí dessa relação não rolar, eu vazo também e volto para casa, beleza. O ideal seria, bom, pelo menos 6 meses, porque aí eu posso voltar e retomar o meu trabalho e retomar meu projeto. Mas se eu voltasse antes disso, eu ia voltar pro navio, porque aí até esperar o negócio da TAM não ia dar, né, para ficar no Brasil e com aquele salário de novo, e agora sem ter lugar para morar e tal, tal, tal. Então assim, eu quero ressaltar o seguinte, então eu tinha o histórico de viagens, eu trabalhava numa empresa aérea que viajava para o mundo todo. Isso me facilitou muito, principalmente a questão do histórico de viagens. A questão dos idiomas ali na hora de eu falar com os oficiais de imigração, é claro que isso ajudou bastante. O estresse não ajuda em nada, o meu estresse de falar para o oficial de imigração dos Estados Unidos que eu não quero nada aqui nesse lugar, ou falar para a mulher que eu estava irritado com ela, pegando as minhas coisas, jogando de qualquer jeito, isso não ia me ajudar em absolutamente nada e não vai te ajudar também se você for desse jeito, tá? Só que assim, só funcionou de fato a minha entrada, a questão do visto para o Canadá, porque eu tinha uma carta convite de um canadense, onde estava descrito tudo, todas as minhas despesas seriam cobertas por essa pessoa. Eu realmente, gente, só tinha os $100. E vocês viram nessa imagem aqui da minha passagem, tem um lugar falando ali que foi 500 e poucos reais, parcelado em 5 vezes. Que era para descontar em folha. É lógico que na hora que eu sair, qualquer dinheirinho que eu fosse receber ali, eles iam tirar de mim, né? Descontar esse restante faltando ali dessas passagens. Então foi o que aconteceu. Eu só tive essa facilidade porque realmente eu tinha uma carta convite. Isso é muito importante para uma pessoa que queira vir para o Canadá também e quer ali, vai, né, visitar uma pessoa e tal, canadense ou residente permanente do Canadá, procura saber se essa pessoa pode te dar uma carta convite, porque isso te ajuda bastante, ajuda muito. E vocês, gente, lembram? Primeiro eu quero saber, vocês já passaram por algo assim? Porque eu fiz isso, acabou que tá tudo certo, né? Agora, lembra que eu falei do seguro-saúde, gente? Então, eu falei do seguro-saúde, eu não tinha dinheiro para fazer e eu vim baseado nos resultados também, eu cuidei, eu fui responsável, eu fiz todos os exames, tudo, check-up total com o plano de saúde que eu tinha da TAM. Só que aí, gente, isso foi julho de 2012, né? No dia 1 de janeiro de 2013, sim, no ano novo, eu tive uma dolorosa surpresa, como foi a forma que eu chamei a situação na época, e não ter um seguro-saúde
foi que lascou bastante a minha vida. Eu vou até aproveitar o ensejo e colocar aqui para vocês, ó, seguro-saúde de estudantes e visitantes no Canadá. É só escanear esse QR Code que vocês vão ver ali as opções. Deem uma olhada lá, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida pode mandar um e-mail para a gente, para esse imigranteweb@gmail.com mesmo, ou um comentário aqui, ou nas redes sociais, que a gente pode, o pessoal da Build Education, na verdade, pode te explicar. Mas é que aconteceu uma coisa catastrófica comigo, que custou muito dinheiro. Algumas coisas aconteceram para se resolver. E se vocês tiverem interesse em saber disso, me deixa saber, me contem, porque de repente eu coloco aqui num dos relatos em algum momento para contar para vocês. Pois é, gente, foi desse jeito que eu cheguei ao Canadá com apenas $100. Coisa de gente doida. Eu sempre fui meio doido, mas eu acho que isso daí foi um ápice, assim, pra mim, né? E, gente, eu queria, então, pedir pra vocês que vocês me sigam nas redes sociais, me sigam no Instagram, no TikTok. Eu vou colocar ali alguns cortes dos conteúdos aqui do canal. Siga também o canal nas plataformas o canal nas redes sociais e também o podcast Imigrante Web. Deixa eu colocar aqui. O podcast Imigrante Web em todas as plataformas de áudio, que eu vou voltar todos os sábados, 12:30, e colocar um caso aqui, um relato, que seja meu, ou seja que alguém me enviar, ou que eu encontrar por aí, em algum lugar também, para distrair você aí no seu foninho de ouvido, ou aqui no canal do YouTube, com alguma coisa, alguma história leve, nem sempre, às vezes a gente pode ter histórias, né, mais tristes, situações que as pessoas enfrentaram, mas a gente vai sempre filtrar e trazer aqui um conteúdo para vocês que eu espero que sirva de entretenimento, de inspiração, de motivação, de reflexão nesse assunto de imigração e imigrantes brasileiros espalhados pelo mundo afora. Muito obrigado, gente, por assistir esse vídeo, por ouvirem o podcast. Eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, vai lá dar aquela força no podcast também, Imigrante Web, e nós voltamos no sábado que vem, 12:30, aqui e no podcast. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, gente.